parte do programa. Já estamos em contato com o candidato ao governo do Rio Grande do Sul, o candidato Eduardo Leite, que gentilmente está retornando aqui à programação da Rádio Sarandi para falar para a região norte, também a região do Planalto Gaúcho. Mais uma vez, candidato, obrigado por ter aceito o convite, conversar com a nossa audiência. Bom dia, tudo bem com o senhor? Tudo bem, bom dia aos amigos, é um prazer poder conversar aqui com toda a comunidade de Sarandi e dessa região. Obrigado pelo espaço. Bom, candidato, há pouco nós ouvimos aqui o seu oponente conversando também aqui com a nossa audiência, né? Eu gostaria de lhe perguntar por que essa questão do plano de recuperação fiscal ou regime de recuperação fiscal entrou em evidência nesta reta final de campanha? Olha, porque é basilar, né? Uma base para o restante todo. Se a gente quer ter recurso para fazer investimentos em obras de pavimentação nas estradas, se a gente quer ter mais recursos para os hospitais, se a gente quer ter mais recursos para a educação, essa questão da dívida com a União precisa ser equacionada. Então é importante trazer aqui, não é uma adesão voluntária e não é a adesão ao regime de recuperação fiscal que traz a dívida para o Estado. A dívida é existente há muitos anos, e o Estado pagava esta dívida até que em 2017, por conta de estar em perspectiva de assinar o regime de recuperação fiscal, conseguiu uma liminar suspendendo o pagamento porque ele estava prestes a aderir ao regime. Ou seja, não aderir ao regime de recuperação fiscal faria com que o Estado tivesse que voltar a pagar as parcelas integralmente da dívida. E a gente consegue, através do regime, pagar numa escadinha. O Estado retoma o pagamento gradual, é a forma mais responsável. Meu adversário ataca, vamos lá, para o pessoal entender o que é regime, né? Tem uma dívida do Estado contratada com a União. Então, o Estado é o devedor e a União é a credora. Aliás, a União representada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, com os seus ministros, inclusive o meu adversário, que era ministro, estava lá sentado como ministro pelo lado do credor nesta relação e não trabalhou para oferecer nenhuma melhor condição ao Estado, não ofereceu nenhuma outra condição de perdão da dívida, de redução da dívida ou qualquer coisa. Então, o que foi apresentado ao Estado como opção para que a gente pudesse ter melhores condições na relação dessa dívida entre o Estado e a União foi o regime de recuperação fiscal, que é o que o Estado assinou e que foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. O presidente Bolsonaro assinou com o Estado este acordo e considerou um bom acordo, né? Então, esse é o ponto. Se não assinássemos o regime de recuperação fiscal, o Estado teria que voltar a pagar 5 bilhões de reais por ano. Isso seria um absurdo. O Estado não teria condição de fazer esse pagamento sem tirar dinheiro de tantas outras frentes, de tantas outras áreas que são essenciais. Então, o meu adversário ou é demagogo e populista, defendendo que tivesse uma alternativa pela qual ele não apresentou, ou mente deliberadamente, ou não entende do que está falando, o que também é grave, porque há 20 anos é deputado federal, votou a lei do regime de recuperação fiscal, a primeira de 2017, e depois, como ministro, assinou a segunda lei, que foi a que o Estado aderiu, e agora vem fazer ataques. Então, como assim ele não entende, não tem uma alternativa? Ele apresenta que teria uma alternativa, que seria um outro plano, o de equilíbrio fiscal. Este outro que ele apresenta como alternativa não suspende os pagamentos da parcela da dívida, das parcelas da dívida. Então, não é uma opção, porque o Estado teria que voltar a pagar 5 bilhões imediatamente. Então, é inconsequente, absurda. A gente lutou muito para poder botar esse Estado em pé, com capacidade de pagar suas contas, e não podemos perder isso diante de uma absoluta irresponsabilidade com que o meu adversário trata o assunto. Candidato Eduardo Leite, o senhor tem rebatido algumas colocações do seu opositor com relação à dívida do IP, a dívida com o IP. O que o senhor tem a dizer sobre esse tema para os nossos ouvintes? O meu adversário diz que o IP deve mais de 1 bilhão de reais. Não é verdade. Ele tem, de fato, uma dívida, o IP, saúde, né, como plano de saúde do Estado, e os prazos contratuais para o pagamento dos prestadores de serviço do IP são de 60 dias. Então, entre a emissão da fatura pelo prestador de serviço, né, seja o médico, o que é credenciado, o hospital, né, o ambulatório, enfim,
e o pagamento, o prazo contratual é de 60 dias. O que está acima destes 60 dias equivale a 300 milhões de reais. Então, bem distante do 1 bilhão de reais que o meu adversário fala. E o Estado está fazendo alguns aportes extraordinários, fazendo pagamentos extras para poder reduzir essa dívida que tem com o IP. E ela vem de onde? A receita do IP é a contribuição dos servidores e a despesa, tudo aquilo que os usuários do IP, que são os servidores, usam de serviços de saúde. Depois da pandemia, do momento mais crítico da pandemia, houve uma explosão de demanda para cirurgias eletivas que não estavam sendo feitas, consultas com especialistas que as pessoas estavam evitando, né, pela circulação, na pandemia, enfim. Então houve uma explosão de demanda, uma explosão de gastos também, porque a inflação na área da saúde é maior do que a inflação, que já é alta para a população, é 2 a 3 vezes o índice da inflação normal para a população, a inflação da saúde. Então os custos aumentaram muito, mas a receita permaneceu a mesma. Então a gente vai precisar fazer alguma revisão do ponto de vista do sistema de contribuição. O que é importante não significa necessariamente aumento de contribuição para os servidores, é uma contribuição mais justa, né, que melhor se distribua e que atenda à necessidade de ter um IP forte, saudável, cumprindo com a sua missão. Nós fomos o governo que botou salário em dia, que botou os pagamentos aos hospitais na parte pública da saúde em dia, o pagamento aos municípios em dia, pagamos a dívida que recebemos de governos anteriores, seremos o governo que vai ajustar também esse pagamento do IP. Candidato Eduardo Leite, a gente está vivendo um clima, especialmente na questão presidencial, né, de uma polarização nessa votação do Brasil. Como é que o senhor recebe nessa reta final de campanha o rótulo de que estaria alinhado com o PT? E também outra situação muito recente agora, de que o senhor teria um acordo com o MDB, enfim, que estaria governando 2 ou 3 anos e renunciando ao governo gaúcho. Como é que o senhor recebe essas críticas? Olha, o meu adversário, sem ter capacidade de apresentar propostas, desumano do jeito que é, ontem no debate falou que a melhor vacina é pegar a doença. Milhares de pessoas morreram. Ele não consegue apresentar proposta, não consegue apresentar caminho para o Estado, ofende e agride pessoas que perderam familiares nessa pandemia e ainda vem com essas mentiras. É assustador, chocante o que eu observo nesse segundo turno. Não é verdade que haja aliança com o Partido dos Trabalhadores. Eles foram dura oposição ao nosso governo. Nós temos visões diferentes de como é que o Estado deve se organizar, como é que deve funcionar a máquina pública, mas sim, o PT declarou o voto crítico a mim neste segundo turno, porque sabe o absurdo que é o meu adversário, sabe que do nosso lado haverá enfrentamento de posições, serão oposição ao meu governo, serão oposição como foram neste governo, mas sabem que terão do meu lado o respeito, que é essencial a uma democracia, haja entre quem governa e quem está na oposição. A gente se enfrenta no campo das ideias, a gente se enfrenta com argumentos, mas não tentando dividir a sociedade entre nós e eles, o bem e o mal, como o meu adversário tenta fazer. Eu peço às pessoas que me escutam aqui que façam a reflexão sobre o seu círculo de amizades, amigos queridos, amigos que querem bem, os seus familiares, familiares que amam e que não estão votando do mesmo jeito na eleição, que estão dando um voto diferente nessa eleição, especialmente na eleição nacional, que está mais polarizada. Vocês acreditam que essas pessoas sejam do mal? Vocês acreditam que essas pessoas mereçam ser queimadas vivas, como um aliado do meu adversário disse? Não, eu não acredito nisso. A gente não pode transformar a discussão e a divergência política nessa luta do bem contra o mal. A gente tem que saber se respeitar como sociedade nas diferenças que nós temos. O governador que vai ser eleito no próximo domingo será um governador para todos os gaúchos e não para a parte que tiver votado nele. É importante ter essa consciência. Quem quer governar, eu já fui prefeito, fui governador e sempre governei para todo mundo, conversando, dialogando com as pessoas que pensam diferente. E não é verdade que tenha qualquer acordo para renúncia. É um absurdo ele falar isso. Tenta colocar situações para gerar algum tipo de percepção negativa do eleitor. Não é verdade, não existe nada disso, né? Fui prefeito pelos 4 anos,
A renúncia nesse ano se deu aos 3 anos e 3 meses de governo, diante de uma situação que a lei eleitoral exigia. E, inclusive, para eu poder estar aqui, agora de forma confortável como candidato, me apresentando para a população. Eu estou como candidato, percorrendo o Estado, conversando com as pessoas, enquanto o governador Ranolfo governa e cuida do projeto que nós fizemos juntos. Ele, o meu adversário, por exemplo, na semana, ele é deputado, está recebendo salário como deputado, está gastando as verbas de gabinete da Câmara dos Deputados como deputado, mas não está sendo deputado. Deveria ter votado na semana passada, por exemplo, o requerimento de urgência na Câmara dos Deputados para o projeto de lei que torna pedofilia um crime hediondo. Eu fui procurar o voto dele, não tenho o voto dele, por quê? Porque ele não votou, mas ele está recebendo o salário de deputado, mas não está sendo deputado efetivamente, porque está como candidato nas ruas. Então, deixei de ser governador para estar aqui, né, de cara limpa, me apresentando para a população como candidato a governador para o próximo ciclo e para ser governador pelos 4 anos como governador do nosso estado. Candidato, as últimas pesquisas colocam o senhor numa situação bem melhor do que foi do final do primeiro turno. De onde estariam migrando esses votos em apoio à sua candidatura agora no segundo turno? Olha, na verdade, né, eu digo que no primeiro turno, naquele domingo, ninguém tem votos, né? Ninguém leva os votos para casa do primeiro turno. A gente teve os votos naquelas condições daquele domingo. No dia seguinte, cada um dos que passou ao segundo turno tem 0 votos. Os que não passaram ao segundo turno têm 0 votos. Tiveram naquele domingo, naquelas circunstâncias. Então, é uma nova eleição este segundo turno. O primeiro turno se deu num ambiente de dispersão da atenção entre tantas eleições e tantos candidatos. Eram 8 candidatos nos debates, um debate que acabava sendo pouco produtivo por conta do número de candidatos. Não se conseguia expor claramente as diferenças entre as candidaturas naqueles debates. Tinha eleição de deputado, de senador. Agora é mano a mano. Agora são 2 candidatos, 2 visões de mundo, 2 linhas de conduta ético-moral, 2 biografias, 2 currículos que podem ser contrapostos um ao outro. Infelizmente, só um projeto, né? Porque o meu adversário é incapaz de apresentar projeto com profundidade. Então, nós temos projeto, temos clareza de ideias, mostramos isso no plano que temos para o Estado. Eu esperava que o meu adversário pudesse trazer projetos, propostas claras, mas ele é absolutamente incapaz de apresentar isso, o que é um risco, uma ameaça para o Estado. E entendo que as pessoas vão percebendo isso, vão notando cada vez mais isso, né? O nosso adversário vai ficando mais exposto na sua incapacidade política, na sua incapacidade administrativa para ser governador para os gaúchos. E por isso confio muito no resultado no próximo domingo. Lembrando a todos que são 2 eleições, né? Não é uma eleição, são 2. São 2 votos. O primeiro voto é para governador. O Brasil é importante, mas o Rio Grande também é. E o primeiro voto é para governador. O Rio Grande é tão importante que vem primeiro. E o primeiro voto é 45. Candidato Eduardo Leite, eu preciso agradecer a sua gentileza aqui para não atrasar muito a sua agenda, né, nessa reta final aqui de campanha. Gostaria apenas, dentro desse contexto que o senhor trouxe para a gente aqui, onde é que está o grande diferencial daquilo que o senhor pretende implantar nos próximos 4 anos, se eleito governador no domingo, que possa levar o cidadão gaúcho a confirmar sua votação nas urnas? Olha, quando eu assumi o governo há 4 anos, embora os esforços feitos pelo governador que me antecedeu, o governador Sartori, um governador decente e que eu tenho respeito, embora tenhamos estilos diferentes, tenhamos feito o enfrentamento na eleição passada, ele deu uma contribuição importante ao Rio Grande durante o seu governo. Nós buscamos evoluir sobre a agenda que ele tinha apresentado para resolver a crise financeira do Estado. Então, o Estado estava quebrado, a gente conseguiu botar as contas em dia, passamos por uma pandemia que dificultou muito a nossa vida, mas nós trabalhamos para preservar as vidas, cuidar das pessoas e conciliar esse cuidado com a economia. E agora, no próximo governo, a gente parte sem a pandemia
e sem ter contas atrasadas, com condição de poder avançar nos investimentos. Investimentos que já estão começando a acontecer. Poderia citar, inclusive em Sarandi, a gente disponibilizou para Sarandi recursos para fazer obras de pavimentação na estrada Guerino-Pascoaloto. É um recurso que o governo do estado passa ao município. Então, aquele estado que não conseguia nem pagar as contas do mês, agora passa recursos para os municípios para fazer obras de pavimentação, como essa que faz a ligação entre os municípios de Sarandi e Natalino. A gente tem uma capacidade de investimentos que a gente não tinha. A gente conseguiu repassar recursos para o hospital Sarandi para fazer obras no seu pronto atendimento. A gente tem 3 milhões de reais disponibilizados ao hospital comunitário de Sarandi para fazer um novo espaço para o pronto atendimento. A gente vai avançar nessas pautas, nessas agendas. Um estado que consegue investir na saúde para ampliar cirurgias, consultas, acelerar procedimentos para os pacientes, fazendo obras de pavimentação, investindo na segurança, provendo para as pessoas os investimentos que o estado não estava conseguindo fazer e que agora consegue. Muito obrigado pela sua gentileza, um bom dia. Obrigado, bom dia a todos. Conversamos também com o candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, aqui na nossa programação. São 9h20 da manhã. Bom dia. ZYK 305, frequência 1310 AM, Rádio Sarandi.